Fala pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre o reino protoctista, o segundo reino até então falado. O primeiro foi sobre o reino Monera, que era englobado por seres procariontes, e agora falaremos do reino protoctista, que ele engloba seres eucariontes, ou seja, células com núcleo, que o núcleo protege o DNA. A partir de agora, todos os reinos serão descritos de seres feitos de células eucariontes, tá? Só apenas o reino Monera, que é um reino feito de seres vivos compostos de células procariontes. Olha só que interessante, gente. O reino protoctista é um reino... O reino protoctista é um reino que os seres vivos que vivem nele são seres que não têm parentesco evolutivo, não necessariamente. Logo, esse reino é uma classificação temporária. É um reino que daqui a 5 anos não necessariamente vai existir, certo? Porque ele é um reino de classificação temporária. E os grandes grupos de seres vivos que vivem nesse reino são os protozoários e as algas. A gente vai estudar esse reino em duas partes. Primeiro vendo os protozoários e depois vendo as algas. Os protozoários são os seres vivos que não necessariamente eles estão evolutivamente próximos um do outro. Às vezes são seres completamente diferentes, um mais próximo das plantas, outro mais próximo dos animais, outro mais próximo dos fungos e assim por diante. Logo, eles não formam um tipo de reino, de grupo evolutivamente vivo verdadeiro, justamente porque eles não têm parentesco evolutivo. Vamos estudar um pouquinho mais sobre eles. Mas antes de falar dos protozoários, eu quero destacar um grande cientista aqui do Brasil, na verdade dois. Oswaldo Cruz, esse daqui de baixo, e Carlos Chagas, esse outro cientista. Tanto um quanto o outro contribuíram para o desenvolvimento da nossa sociedade. Eles foram cientistas que eles descobriram o ciclo de vida de um protozoário que matava muita gente e ainda hoje mata, porém a gente já tem um tratamento e já sabe como prevenir, que é o protozoário Trypanosoma cruzi. Um protozoário que causa uma grande crescimento no coração e a pessoa morre por doenças cardíacas. Vamos entender um pouquinho mais do ciclo de vida deles. Esse daqui é o nosso barbeiro. O barbeiro é um tipo de percevejo que a fêmea dele se alimenta de sangue de qualquer mamífero, principalmente de primatas. Normalmente a casa desses barbeiros se dá no tronco de árvore. Quando a gente desmata esses troncos de árvores, eles acabam morando nesse tipo de casa aqui, certo? Que são casas feitas de madeira ou até palafitas, que são casas que ficam em cima da água, de rios, e são feitas também de madeiras. Dentro desse barbeiro existe um protozoário. Tá aqui o protozoário, esse bichinho aqui, ó, certo? Protozoário é um ser feito de uma única célula e ele é eucarionte, ele tem núcleo. Olha ele aqui, certo? Esse protozoário que causa a doença de Chagas, ele vive dentro do barbeiro. Quando o barbeiro pica a gente, o barbeiro defeca e nas fezes do barbeiro sai o protozoário. Como a gente vai coçar o ferimento, quando coça o ferimento, as fezes entram dentro da ferida e dessa maneira espalha o protozoário dentro da nossa corrente sanguínea. Esse protozoário vai migrar para o coração, vai se alojar lá e vai crescer por um bom tempo. Olha o ciclo de reprodução do barbeiro. Olha o ciclo de reprodução da doença de Chagas.
tem um barbeiro, o Triatoma infestas. Ele pica a pessoa, olha aqui em cima. Você está dormindo, ele vai picar você e ele vai defecar. Aí você vai espalhar as fezes dele junto à ferida. Dentro das fezes vai ter o protozoário. Quando o protozoário entra nos seus músculos, ele começa a se desenvolver, certo? Ele entra na corrente sanguínea e vai parar nos músculos do coração. Ele começa a formar ninhos em que se desenvolve. E aí ele vai migrar para dentro da sua corrente sanguínea. E vai estar lá alojado. Até que outro barbeiro, ele venha, um barbeiro que não esteja infectado, venha, pique você e se infecte novamente e espalhe para outra pessoa. Olha aqui o protozoário nadando dentro da sua corrente sanguínea. Certo? Então, quais são as medidas que a gente utiliza para prevenir dos protozoários? Telas, como mosquiteiros, certo? Telas em portas e janelas para que os insetos não entrem dentro de casa. Mosquiteiros e inseticidas são elementos que evitam, são profilaxias que evitam a doença de Chagas, medidas preventivas que evitam a doença de Chagas, certo? Então, qual foi o papel do Oswaldo Cruz? O Oswaldo Cruz, ele descobriu o protozoário. E o Carlos Chagas? O Carlos Chagas, ele descobriu como a doença ela se instala no ser humano. Quais são as características gerais dos protozoários? As características morfológicas. Primeiro, que são seres feitos de uma única célula, são eucariontes. São seres unicelulares, obrigatoriamente, certo? Dos protozoários. Eles são feitos de uma única célula e eles podem ter vida livre, ou seja, não parasitar ninguém, ou serem parasitas. E aqui está a figura de alguns protozoários que a gente vai estudar ao longo da nossa aula de hoje. A classificação deles vai ser de acordo com o modo de locomoção. O primeiro grupo que eu falarei para vocês é os risópodos ou sarcodina. São as amebas. Esses tipos de protozoários eles se locomovem por pseudópodes, ou seja, falsos pés. Vocês podem botar aí na internet ameba, no YouTube, né? E verão como elas se locomovem. Elas se locomovem projetando parte da membrana plasmática para frente e para trás. É como se ela criasse pés. No desenho das meninas superpoderosas existe o trio ameba que se locomove usando essa membrana de um lado para o outro, tá? Esse protozoário ele tem núcleo, ó, o núcleo dele aqui, ó, certo? O núcleo dele onde tem um DNA, ele se alimenta capturando os tipos de alimentos. Aqui tem um vídeo que eu não estou conseguindo passar para vocês, mas ele mostra a ameba andando. E a reprodução dele é feita de forma assexuada. A gente não consegue achar uma ameba que se reproduza de forma sexuada. Até então não sabemos. Por divisão binária, olha só. Existe uma célula que se divide em duas. Uma ameba que se divide em duas. O nome desse tipo de reprodução, como a gente viu lá com as bactérias, é a chamada divisão binária ou divisão múltipla, que ela pode se dividir em várias, tá bom? Normalmente, quando ela se enche d'água, como ela vive em meio aquoso, ela pode expulsar essa água através de uma bomba que tem dentro dela, um que a gente chama de vacúolo. Esses vacúolos são bombas. E no caso dela, que expulsa essa água, é o chamado vacúolo contrátil. Ela libera a água de dentro dela. O excesso que vai entrando dentro dela, ela libera, certo? E propulsionando para fora do corpo dela. É como se dentro dela existisse uma injeção, que toda vez que tivesse muita água dentro dela, ela expelisse através dessa injeção. Essa injeção é chamada de vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, que é uma foto dela real em microscópio, como é que ela é feita, certo? Parece uma rama de raiz,
mas é o pezinho dela, é onde ela se locomove, cada pezinho desse. E a doença provocada pelas amebas é a chamada amebíase. Ela é uma doença provocada por um tipo de ameba chamado entamoeba histolítica, certo? Que provoca uma diarreia muito severa e um mal-estar. Normalmente a gente elimina esse protozoário lavando bem os frutos, verduras, porque ele pode estar presente nas frutas, legumes e verduras feitos, lavados com água contaminadas, irrigado com água contaminada. Porque como é que é o ciclo de vida desse protozoário? Ele normalmente se aloja no nosso intestino grosso e é liberado nas nossas fezes. Quando a gente defeca, as fezes vão parar nos lençóis freáticos, juntamente com os protozoários, e a água que serve para irrigar as plantas, que vem do lençol freático, acaba irrigando com os protozoários. Aí se a gente não lava bem as mãos, não lava bem os alimentos, essa ameba ela pode entrar pela nossa boca, através da nossa alimentação, e parar no nosso intestino grosso novamente. Então é importante ter saneamento básico para evitar que os protozoários parem na água que a gente vai beber ou que vai irrigar nosso alimento, água contaminada. O próximo protozoário que eu irei falar aqui é o chamado actinópoda, ou também chamado de radiolário, e heliozoários. Heliozoários porque eles parecem com o Sol, com as estrelas. Hélio vem de Sol, tá? Se você vê esses protozoários, eles parecem com uma estrela. Olha só as pontas da estrela. Eles são protozoários que vivem exclusivamente no mar e eles podem ser mixotróficos. Olha o que essa palavra significa, gente. Ele tanto pode produzir seu próprio alimento, ser autotrófico, quanto ele pode ser heterotrófico, se alimentar de outros seres vivos. E quando um ser vivo ele tanto pode produzir seu próprio alimento, quanto pode devorar outros seres vivos, a gente chama isso de mixotrófico, pois ele pode ser autotrófico ou heterotrófico, certo? Já os heliozoários, eles são apenas autotróficos. Eles se locomovem também através de pseudópodes, que são esses tipos de espinhos aqui. E acreditem, isso é um ser vivo feito apenas de uma única célula. Tá bom? De uma única célula. Ele é microscópico. Olha aqui a imagem deles. Olha como eles são bonitos no microscópio. Aqui é um heliozoário e aqui é um radiolário. Radiolário, isso. O próximo grupo de protozoários unicelulares são os foraminíferos. Os foraminíferos, galera, eles também se locomovem por pseudópodes, falsos pés, assim como amebas e assim como os actinópodas. Porém, esses protozoários, eles constituem a maioria dos plânctons do mar. O que é um plâncton? Um plâncton é um ser microscópico que vive no mar. Aí tem duas categorias de plânctons. Eles podem ser tanto fitoplânctons quanto zooplânctons. Fitoplânctons quando são seres microscópicos que fazem fotossíntese. E zooplânctons quando são seres microscópicos que se alimentam dos que fazem fotossíntese, são heterotróficos. Os foraminíferos, eles sustentam uma cadeia alimentar incrível dentro do mar. E eles são tão populosos, mas tão populosos, que os esqueletos deles se acumulam no fundo do mar.
E quando o mar seca, a boa parte de areia que existe no fundo do mar é feito de foraminíferos. Olha como é que eles são em microscópio. Eles podem ter essa forma. O deserto do Saara, por exemplo, era um deserto feito era um mar, antigamente. Há bilhões de anos atrás. Quando o mar ele saiu dessa região, ele secou, virou um deserto. E boa parte das pedras que constituem as pirâmides do Antigo Egito são feitas de cascas desses foraminíferos. Se a pessoa olha com microscópio nessas pedras das pirâmides, verão que elas são cascas desses foraminíferos fossilizadas. Olha que magnífico. Eles são tão populosos, mas tão populosos, que eles formam tanto a areia do deserto quanto os tijolos que montaram as pirâmides do Egito. E eles se acumulam no fundo do mar. Até hoje eles existem, esses seres vivos. Só um detalhe, normalmente quando se acha foraminífero no fundo do mar, significa que tem petróleo. Normalmente as empresas de petróleo como a Petrobras e entre outras acham petróleo no mar através de localizar foraminíferos. O outro grupo de protozoários que a gente vê é o filo Ciliófora. Lembre-se, galera, a gente está falando de reino, depois de reino vem filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. A gente agora saiu do reino e está só nos filos, tá? Uma classificação abaixo. O próximo filo é o filo Ciliófora. Esses indivíduos aqui se locomovem por cílios. São pequenos pelinhos que existem na membrana plasmática deles. E eles ficam nadando através desses pelos. Bem, o grande grupo de ser vivo que a gente tem como exemplo são os paramécios. Os paramécios são esses seres aqui, ó. Esses seres vivos. Certo? E uma coisa engraçada nos paramécios é que a gente mal encontra esses seres vivos que causem doenças nos seres humanos. Existe um grupo de paramécio que causa uma doença muito rara, vinda da alimentação do porco, mas não é a tênia, não confunda com tênia. A tênia é um animal, tá? É um verme. É um tipo de paramécio que causa uma doença nos porcos. E aí, gente, esse daqui constitui um grupo de célula muito interessante. Olha só. Esses seres vivos, eles podem ter dois núcleos. Um núcleo que ele é grande, é o chamado de núcleo vegetativo, e outro núcleo pequeno. Esses seres vivos têm dois núcleos onde tem dois DNAs e um núcleo pequeno. Esse núcleo pequeno é chamado de micronúcleo ou núcleo sexual, que ele usa esse núcleo pequeno para passar de um paramécio para outro paramécio e aí trocar material genético, tá? É como se fosse um tipo de gameta. E aí a célula desse bicho ela é muito complexa, desse protozoário ela é muito complexa. Existe um tipo de falsa boca aqui, ó, que é um vacúolo, certo? Um tipo de vacúolo. Existe um tipo de vacúolo contrátil também que fica expulsando água. Existe esse vacúolo que é o vacúolo digestório, que é um tipo de boca, certo? Então ele é um bicho ele é um ser vivo bastante complexo. Nessa figura aqui ao lado, a gente tem um paramécio devorando o outro. Eles são às vezes até canibais de outras espécies. São carnívoros, né? São são predadores de outros paramécios, de outras espécies. Eles devoram uns aos outros. Normalmente um tipo de reprodução que esses seres vivos fazem
é por conjugação, certo? É um tipo de conjugação semelhante às bactérias, só que as bactérias elas têm aquele pile sexual, né? Que é aquele tipo de pelo que troca os plasmídios. Aqui não, aqui a gente vê os protozoários, os ciliados, os paramécios, eles trocando os micronúcleos, certo? Eles se juntam, trocam os micronúcleos. Esses micronúcleos eles têm material genético um diferente do outro. E assim, olha só, eles fazem essa reprodução sexuada, tá bom? Através de conjugação. Nesse momento, esses paramécios, eles estão trocando o núcleo deles. Seguindo em frente. Agora a gente tem o filo Zoomastigófora, ou também chamado de flagelados. Esses protozoários não se locomovem nem por pseudópodes, nem por cílios. Eles se locomovem por flagelos, semelhantes aos flagelos dos espermatozoides. Aqui vocês veem aqui, ó, o jeito que eles se locomovem. É um tipo de caudinha que fazem com que eles nadem aonde eles estiverem. E quais são os grupos de protozoários que temos nesse grande filo? Aqui a gente tem o causador da doença de Chagas, que é o Trypanosoma cruzi, nunca esqueçam disso, tá? É um protozoário que está dentro do barbeiro, ok? E a gente também tem uma doença chamada doença do sono. Ela não é aqui do Brasil, ela é uma doença que existe mais no continente africano, em alguns países do continente africano, e é ocasionado pela mosca Tsetse. Dentro da mosca Tsetse existe o protozoário, que é o Trypanosoma brucei ou o Trypanosoma gambiense, tá? Que são parentes próximos do nosso protozoário, o Trypanosoma cruzi. Ela ataca o sistema nervoso e a pessoa costuma entrar no estado de coma. Por isso que dizem que é a doença do sono. A pessoa dorme e não acorda mais. E aí tem que ser tratado para uma hora voltar a sair desse coma, tá? Lembrando que o barbeiro e a mosca Tsetse são vetores. São seres vivos que carregam aquele ser vivo que vai ocasionar a doença. Eles são como se fossem os correios. E as cartas que eles levam são os protozoários que vão provocar a doença. Um outro protozoário flagelado que causa uma determinada doença em cachorros e humanos é a leishmaniose, ou melhor, a leishmania. Leishmania brasiliensis. Esse protozoário causa uma doença chamada leishmaniose. A leishmaniose é uma doença triste que ocasiona em cachorros. Eu já perdi, por exemplo, 2 cachorros que eu tinha por causa dessa doença. Existe um mosquito muito pequeno chamado mosquito palha, do gênero Lutzomia, que ele pica o cachorro e esse cachorro ele se torna um depósito de protozoários. Aí se esse mosquito ele picar o cachorro e picar o ser humano, aí ele passa o protozoário para o ser humano. E existem 2 tipos de leishmaniose. A cutânea, que dá na pele, aqui é uma pessoa com leishmaniose, e a visceral, que dá nas vísceras do cachorro. Dá no fígado, ataca diretamente o fígado do animal. E ele não se alimenta bem, ele acaba morrendo por anemia. Aqui é a pele de uma pessoa com leishmaniose. O cachorro também abre grandes feridas que não são curadas. E um tipo de protozoário flagelado que causa uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, é o protozoário que causa tricomoníase, a Trichomonas vaginalis. A tricomoníase, aqui é uma vagina em que ela começa a sair um líquido esbranquiçado. Esse líquido esbranquiçado é um líquido provocado pela infecção desses protozoários.
certo? E é provocado, esse tipo de infecção é provocada por sexo sem camisinha ou transfusão sanguínea, tá bom? Então, no grupo dos protozoários, a gente tem várias doenças que são ocasionadas por eles. É o grupo mais importante que se fala em termos de doenças. Agora a gente vai para o último grupo, os apicomplexas. São protozoários que se locomovem por esporos, ou melhor, eles não conseguem se locomover. Eles são os únicos protozoários que ficam nadando de acordo com a maré, bem dizer. Eles são os únicos grupos de protozoários que eles costumam se locomover de acordo com o fluxo sanguíneo, certo? Como eles não se locomovem, eles são jogados na corrente sanguínea e para onde o sangue leva é para onde eles vão. Bem, o grupo desses protozoários é a malária. É o protozoário que causa a malária. Tem dois protozoários que causam a malária. O mais comum, que é o protozoário, é o Plasmodium falciparum, e o menos comum, que é o Plasmodium vivax. Tanto um quanto o outro são protozoários que provocam a malária. Para vocês terem uma ideia, essa é uma doença tão antiga, mas tão antiga, que o antigo Egito, os egípcios antigos, eles já sofriam com a malária. Como é que ela se propaga? Ela vai para a sua corrente sanguínea, entra dentro das células vermelhas do seu coração, do seu sangue, e estoura as células vermelhas do seu sangue. Eles se reproduzem lá dentro das células vermelhas do seu sangue e estouram. Eles ocasionam febre e com o tempo, como você não vai ter mais nenhuma célula vermelha, você morre. Hoje já temos tratamento para a malária, por exemplo, a famosa cloroquina. A cloroquina, ela trata a malária, mas somente a malária, não trata vírus. Certo, pessoal? Não trata vírus nenhum. Não há evidência dela tratar vírus, mas apenas a malária, que é um protozoário, um ser totalmente diferente de um vírus. Que o vírus nem é um ser vivo, pois não é constituído de célula. Já a malária, sim, é um ser vivo feito de célula e é um ser eucarionte. No caso, a malária é a doença, viu? Só corrigindo aqui. O ser vivo que provoca a malária é o Plasmodium vivax, ou Plasmodium falciparum. Eles se reproduzem por um tipo de divisão binária chamada de esquizogônia ou divisão múltipla, tá bom? Um outro protozoário que causa uma doença chamada toxoplasmose é o Toxoplasma gondii. A toxoplasmose é uma doença que provoca cegueira nas crianças se a mulher estiver grávida de... Um outro protozoário que provoca uma doença chamada toxoplasmose, é o Toxoplasma gondii. Esse protozoário ele é adquirido através de ingestão de alimentos mal cozidos ou da contaminação de fezes de gatos. Outra doença provocada por protozoário desse grupo dos esporozoários é a toxoplasmose. O nome do protozoário que provoca toxoplasmose é o Toxoplasma gondii. Esse protozoário, existem duas maneiras de a gente adquirir ele. Primeiro, que é um protozoário bastante presente no intestino dos felinos, dos gatos. Então, toda vez que o gato ele defeca com esse protozoário. Se a criança brinca muito na areia e passa a mão na boca, depois de brincar na areia, que o gato defecou, provavelmente essa criança ela pode se contaminar.
E na criança pode causar algumas infecções que podem provocar até cegueira. É muito perigoso. Uma outra maneira comum de se pegar esse protozoário é através de alimentos mal cozidos. O gado, o gado é um outro hospedeiro desse protozoário. E ele pode, as carnes mal cozidas deles, pode vir com esse protozoário que você se alimentando pode adquiri-lo. Então há duas maneiras básicas de se adquirir esses protozoários e essa doença. Se a mulher estiver grávida, é capaz de o feto nascer com alguns problemas mentais ou até mesmo vir cego por causa desse protozoário. Olha só o caso da malária, né? Os protozoários dentro do glóbulo vermelho. Eles se reproduzem dentro do glóbulo vermelho até que essa célula não aguenta mais e estoura. Ele vai para a corrente sanguínea infectar novos glóbulos vermelhos. Aí é o exemplo do ciclo da malária, né? Vem o mosquito da malária, que eu não disse o nome dele, ó. O mosquito é um mosquito do gênero Anopheles, diferente do mosquito que propaga o vírus da dengue, né? O mosquito que propaga o vírus da dengue é o Aedes aegypti. Já esse aqui é um mosquito diferente, é o Anopheles, que ocorre mais no norte do nosso país. Esse mosquito pica a pessoa, libera o protozoário. O protozoário entra na corrente sanguínea, tá? Ele vai mergulhando dentro da corrente sanguínea, para no fígado. Depois do fígado, ele se desenvolve em uma outra forma, entra dentro, nada até os glóbulos vermelhos. Quando acha os glóbulos vermelhos, eles entram dentro do glóbulo vermelho, estoura os glóbulos vermelhos. Ó, ele se reproduzindo aqui dentro dos glóbulos vermelhos. Ó. Estoura o glóbulo vermelho e continua a se reproduzir. Até que pode infectar um novo mosquito e esse mosquito começa a propagar em outras pessoas. E assim forma o ciclo. Qual a medida, as medidas preventivas de se prevenir da malária? Colocar telas em portas e janelas, mosquiteiros, usar inseticidas, evitar água parada para que o mosquito ele não se reproduza. Então são medidas preventivas semelhantes a que usamos aqui no Nordeste contra a dengue. E assim, pessoal, a gente termina mais uma aula. Próxima aula será sobre o reino protoctista, só que a parte que engloba as algas. Até a próxima aula.